Olá pessoal, boa noite. A gente tem probleminha de conexão, estamos retornando aqui à live. Boa noite, eu sou Paloma Evangelista, sou diretora do CIE em Cursos e nós vamos a partir de agora, a partir desse mês que vai começar, já estamos dando início agora no finalzinho de dezembro, para o começo de dezembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro, a gente vai dar início aí à nossa série de conteúdos voltados para você que nos segue. Então nós temos percebido aí que nós temos algumas pessoas que estão nos seguindo que não são do nosso estado, pessoas novas, né? Isso aí veio decorrente dos dois eventos que a gente fez esse ano, né? Então esse ano nós fizemos um evento aí, a semana de engenharia, né? A semana o passo a passo para se tornar um profissional aí eficaz na engenharia. E nós tivemos também a semana de legalização de obras. E com isso nós trouxemos, né, algumas pessoas, uma galera nova aí do Rio, São Paulo, do Sul, do Norte, de todos os cantos do país, para as nossas redes sociais. Então essas pessoas elas não nos conhecem bem, então a gente vai começar aqui a falar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso propósito aqui para vocês. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou compartilhar aqui, deixa só eu colocar no ponto. Aí vocês me falam se vocês estão vendo, ok? Então, meu nome, deixa eu falar aqui. Sai um pouquinho da ordem do que eu queria, mas eu vou conseguir descobrir aqui, ok? Então, meu nome é Paloma Evangelista, eu sou engenheira civil, mas a minha primeira formação foi de técnica em edificações, né? Então, eu entrei na escola técnica em 1990 e eu vou ser sincera para vocês, eu não tinha nenhuma pretensão, eu não tinha nenhuma inclinação para a construção civil. Mas a gente achava muito interessante, porque aqui na minha cidade, nós estamos falando aqui de Natal, RN, aqui em nossa cidade as pessoas gostavam demais da escola técnica. E se você fizesse escola técnica, você era um top, você estava em outro padrão, então você era uma pessoa muito popular, vamos dizer assim. Então, já no segundo ano do segundo grau, inventei de entrar na escola técnica porque era interessante. Meus amigos estavam lá e tinha a famosa bata azul. Queria saber se na cidade de vocês tem alguma bata, se a escola técnica é a cor, certo? Tem a bata azul. Então, quem tinha bata azul aqui em Natal era a Rei. Então, aí, essa foto é do começo do meu curso. Lá em 1990, se tiver algum colega meu aí assistindo, dá uma assinadazinha. Então, alguns eu converso, obviamente, até hoje, né? Outros não, mas essa daí foi a minha primeira turma. A gente começou em 1990 e a gente terminou aqui. Olha só o estilo do cabelo, o estilo da roupa. Então, assim, a calça lá no meio do corpo, eu fiquei exatamente em cima da minha cabeça aqui. Mas depois eu posto essa fotinho aí pra vocês. Então aí foi a minha turma, foi aí que eu entrei, né, na área de engenharia civil, na área de construção civil. Meu curso era o curso técnico em edificações, né? Então eu entro na escola técnica em 1990, saio em 93, né? Então passo um bom período lá. Aí essa foto aqui foi o meu primeiro, né? O meu primeiro contato com obra, né? Olha só como o escritório era interessante. O meu escritório era o mais chique que tinha, né? Então eu sempre gostei de ter as plantas. Eu sempre gostei de gestão à vista, sem nem saber o que era. Então eu sempre gostei da gestão à vista. Você vê que eu já estou com os projetos aí atrás de mim, que é para mim poder olhando, observando o andamento da obra. Eu sempre gostei dessa questão eu sempre fui lean sem saber. Então aí foi a minha primeira obra. Essa obra, pessoal, foi uma obra da CAERN, que é a Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio Grande do Norte. Eu já tinha feito um pequeno estágio na Secretaria de Tributação, onde a gente trabalhava basicamente com atualização de projetos. E tive a oportunidade de ir para a obra. Então essa obra me traz grandes lembranças, porque
Hoje, fazendo as contas, eu já estou com 25 anos de obra, né, de obra civil, desde o tempo que eu entrei na engenharia, desde esse primeiro momento. Então, eu estou com 25 anos já de construção civil. Vou fazer 10 anos ano que vem dando aula, lecionando. E tenho aí quase 10 anos também de meio ambiente. E eu sempre fui Lean. Não sabia nem o que era Lean nesse tempo. Então, essa obra me traz grandes lembranças, porque era uma obra, é uma estação de tratamento de esgoto. E ela tinha 19 metros para baixo. 19. Então, eu sempre passo lá nessa obra, é interessante que eu passo lá, eu falo para todo mundo, eu comecei minha carreira aqui, eu comecei minha vida aqui, certo? Então, ela tinha 19 metros para baixo. E foi a primeira vez que eu ouvi falar em forma deslizante, né? Aqui no nosso estado as coisas chegam um pouco mais devagar do que para você que é aí do sul de São Paulo, até para os outros países, né? A questão da tecnologia é mais rápida. Então, cada obra, cada lugar que eu trabalhei, eu trago uma lembrança de uma tecnologia diferente. Tá bom? Vou já falar para vocês outros. Então, aqui eu vi a forma deslizante pela primeira vez. E foi interessante que eu lembro que vinha o pessoal do sul, né? Um pessoal muito galego para fazer essas formas. E foi de noite a concretagem. A concretagem ela não pode parar, a forma deslizante, ela é contínua. E eu lembro muito bem que nesse dia eu fiquei na obra até de noite, né? Fiquei até tarde, depois fui para casa. E foi uma experiência muito bacana. Então, aí foi o meu primeiro escritório, vamos dizer assim, o primeiro escritório de obra. E eu era um pouquinho atrevida, né? Aí eu tô dentro de uma retroescavadeira tirando minha foto, né? Então aí o cabelo bem diferente, né? A gente vai melhorando com o tempo, mas essa obra ela tinha duas coisas interessantes para mim como engenheira. Essa obra, aí ainda como técnica de edificações, essa obra ela me ensinou, né, a questão da leitura de projetos, porque a leitura de projetos na escola técnica, ela na parte de estrutura, ela não é tão legal, não é tão... não tem uma carga horária muito boa, certo? Então eu aprendi aí na marra. E eu lembro também que uma das lembranças que eu tenho maior dessa obra é que eu era muito tímida, né? Então hoje eu ainda sou tímida, pessoal. Então eu era muito tímida, mas eu tinha que conferir a ferragem. A obra era praticamente ferragem. Então você imagina uma obra com 19 metros enterrado para baixo, a quantidade de ferro. Nós estamos falando aí, eu saí da escola técnica em 93, nós estamos falando em 1994. Então a ferragem não era esbelta como é hoje, né? Nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje. Então a ferragem bem grossa aí e eu tinha que estar conferindo. Aí o que é que eu fazia? Eu fazia a lei da observação. Pegava o projeto, né? Eu pegava o projeto e eu olhava o projeto e olhava para a ferragem, eu olhava para cima, né? Eu não queria perguntar para ninguém. Então, eu olhava o projeto, olhava para a peça, olhava, eu ia perguntando. E eu tive a sorte, a lembrança mais forte que eu tenho desse meu estágio, como técnica em edificações, é que eu tive a sorte de ter um dos maiores calculistas aqui do Rio Grande do Norte, né, que é o calculista aqui das grandes obras, é Pereira, e ele ia uma vez na vida na obra. Aí quando ele ia, eu pegava aqueles projetos que eu mostrei para vocês, ó, esse projetinho aqui, pegava esses projetos, botava debaixo do braço e ó, me ensine, me ajude. Isso ficou muito dentro de mim, certo? Isso ficou muito dentro de mim, que você tem que correr muito atrás, certo? Então você imagina, eu nos anos 90, 1994 aqui, você mal via mulher na obra. Então você tinha uma mulher na obra, um monte de homem. Então se você chegasse para um homem desse, ai, porque eu não sei ler projeto. Então ia ser aquele preconceito que já existia triplicar. Então assim, eu tentava me virar ao máximo, tentava ser o mais profissional possível. E eu sempre ensinei esses meus estagiários. Então, eu sempre ensinei isso ao meu estagiário. Observe, leia o projeto, que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega numa obra dessa. Fazer o que eu estava fazendo aí. Tirando todas as dúvidas do projeto, memorial descritivo, se inteirar aí da obra. E eu passei, eu acho que 1 ano nessa obra. A obra demorou mais, que era uma obra bem complexa. É uma lagoa, num bairro aqui que é no meio da cidade.
E quando eu estava para terminar meu estágio, eu pedi para ir para o setor de projeto. Olha só que interessante. Eu queria saber se você já fez isso na sua vez. Já pediu para ir para outro setor? Fala aí para mim. Pediu para ir para outro setor para ter outra experiência. Então, naquele tempo, o desenho era à mão, tá, pessoal? Tô falando 94. Então, o desenho era à mão e eu achava muito interessante quem desenhava instalações hidráulicas na mão, porque você hoje você tem AutoCAD, você tem o Revit, você tem programas aí que o projeto sai com a riqueza de detalhes que é melhor do que uma fotografia. Naquela época era na mão. E eu não sabia como é que aqueles técnicos da sede da concessionária de água, que era a KR, faziam esses projetos, né? Então eles tinham que ter um gabaritozinho para fazer, tinham uns funcionários lá que já faziam até que na mão, então eu pedi. Então eu fiz meu estágio na obra e eu fiz meu estágio no escritório lá de desenho. Porque o técnico de edificações, que foi essa minha primeira formação, na minha época ele aprendia a fazer. Ele tanto saía habilitado para obra, como ele saía habilitado também para escritório. Eu sou formada, eu me formei em edificações desde 93. E eu sou formada em engenharia civil já faz 10 anos. A pergunta aqui de Sara. Boa noite, Sara. Muito obrigada pela presença. Então, eu saio daqui dessa fase, né? Eu vou botar minha fotinho aqui de novo aqui na máquina. Não façam isso, pessoal. Certo? E daí eu vou para minha primeira obra, né? Minha primeira obra de porte. Eu só consegui a foto de uma, pessoal, mas nessa época é interessante que eu técnica de edificações e trabalhei em 2 obras ao mesmo tempo. Eu ia para uma obra de manhã e ia para uma obra de tarde. Foi nessa época que eu aprendi a importância de você ser organizado, a importância de você ter um procedimento, que eu vim aprender mais na frente. Vocês viram que eu já era lean lá atrás sem saber, mas lá na frente eu fui aplicar isso aí quando eu comecei a aprender outras ferramentas. Por que, Paloma? Porque eu trabalhava em 2 obras. Eu trabalhava numa obra que era numa rua e outra obra na outra rua. Essa obra aí, ela tinha um apartamento por andar. E a outra tinha 2 apartamentos por andar. Nessa época, aqui no Rio Grande do Norte, nós tínhamos aí os condomínios fechados por administração. Como era isso? A construtora construía, mas tinha uma comissão de moradores, tá? E cada apartamento desse, embora a planta fosse a mesma, eles poderiam modificar. Gente, aí foi o maior aprendizado da minha vida. Eu digo, quando eu mostro meu currículo, quando eu olho meu currículo hoje, eu digo que quem fez uma obra dessa faz tudo. Quem fez uma obra dessa faz tudo. Por quê? Porque você tinha aí vários apartamentos, cada apartamento vinha com um casal, né, o marido e a esposa, e um arquiteto. Então, cada apartamento tinha uma forma diferente. Cada apartamento era diferente, cada apartamento foi uma escola, assim, para mim, maravilhosa. Sara está me perguntando o nome dessa obra, Maria Auxiliadora. Ele fica aqui no Tirol. E lá no meu estágio, eu falei para vocês que eu aprendi a ler e interpretar o quê? Projeto de estrutura. E aqui eu aprendi o AutoCAD. Porque eu pedi para aprender o AutoCAD. Olha só. Então aqui eu precisei trabalhar com projetos, porque cada apartamento desse a pessoa queria uma cerâmica diferente, queria uma cor diferente. Era você trabalhar aí com o produto do que a gente chama hoje do produto do cliente, certo? Então você vai trabalhar com o produto do cliente. Então eu comecei a sentir dificuldade para estar mexendo com aqueles projetos em papel, e começou lá o AutoCAD. Gente, era o AutoCAD de 12. Você imagina, AutoCAD de 12. Então, mas não é de 2012 não, tá? Então a gente começou lá com o AutoCAD 12. Eu consegui, da mesma forma que eu consegui a ajuda do calculista lá no meu estágio para me ensinar, e da lei da observação. Observem muito nas obras que vocês estão trabalhando. Eu fiz amizade com um engenheiro mais velho.
E ele era mais velho que eu, vou tirar essa pulseira, está aqui fazendo ar. Ele era mais velho do que eu, mas ele sabia mexer no AutoCAD. E olha que coisa interessante. Ele era bem mais velho que eu tô falando aqui em 1998, tinha 23 anos. Então eu não sabia mexer no AutoCAD e o engenheiro lá, que tinha 50 e tantos anos, quase 50 anos, sabia mexer. Aí ele olhou pra mim, aí olha a oportunidade. Eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, né? E eu não fazia o horário da obra, eu fazia o horário do escritório. Não me perguntem por quê. Então eu trabalhava de 7 até umas 18 e 30. Aí ele olhou pra mim e fez assim: Paloma, você quer aprender AutoCAD? Porque eu tô vendo que você tá patinando aí com esse monte de projeto, né? Saudoso Dr. Eloy, né? Me ensinou muito. Ele disse, eu quero. Eu preciso. Ele disse, não, você precisa. Aí eu falei, é. Aí ele começou a me ensinar a AutoCAD depois do expediente. A gente saiu lá de 8 e meia. Ele me ensinando AutoCAD. Então, eu tava cansada. Eu tinha que estar no outro dia, 7 horas. Mas eu aprendi AutoCAD. Então, eu aprendi AutoCAD. Eu fui basicamente autodidata com AutoCAD. Ele me ensinou. E o dono da empresa, vendo o meu esforço, pagou um curso de AutoCAD para mim. Eu fui lá na UFRN, na Universidade Federal daqui. Quando eu fui pro curso, a professora quase que me fez bullying comigo. Mas você já sabe mais ou menos, né? Então fica aí fazendo o seu que eu vou tomar conta dos outros alunos ali. Então eu fiz o curso porque o dono da empresa disse, não, mas você precisa se aprimorar e ter um certificado, né? Que você sabe fazer AutoCAD. Então eu aprendi AutoCAD aí nessa época, ainda nos anos 90, certo? Ainda nos anos 90. E já foi a segunda conquista que eu tive. Então, a primeira conquista era técnica de edificações. Técnica de edificações não manja muito de estruturas, não na minha grade, não no meu tempo, certo? Hoje já é diferente. Mas, quando eu comecei a trabalhar na obra de porta, eu sentia dificuldade do AutoCAD. E eu também sentia dificuldade de entender arquitetura, de entender como é que o arquiteto trabalhava, que o arquiteto não trabalha só com projeto só com projeto arquitetônico, ele trabalha com luminotécnico, ele trabalha com paisagismo, então entender esse universo novo. Então tudo isso eu aprendi aí, sou muito grata. Então quem trabalha numa obra dessa, eu já vi que tem uma pessoa que fez um joinha, vai aprender tudo, vai encarar tudo aí daí pra frente. Então essa daí foi a primeira obra, eram duas, né? Eu só consegui achar a foto de uma. A primeira obra aí que eu trabalhei como técnica de edificações, certo, pessoal? Então o tempo foi passando, eu trabalhei em outras empresas como técnica. Então eu fui trabalhar numa empresa bem grande aqui em Natal, certo? Essa empresa, eu trabalhei basicamente em obras verticais, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar em obras horizontais. Então essa empresa, ela trabalhava com prédios de grande porte aqui na nossa cidade. E aqui foi onde eu tive o primeiro contato com o programa de qualidade. Eu entrei para trabalhar no programa de qualidade, olha só a oportunidade. Eu não sabia nem um ó com a quenga do que era programa de qualidade, mas a empresa trabalhava com programa de qualidade. E a pessoa lá, a pessoa que está nessa foto, inclusive vai me matar, porque vai se ver nessa foto, vai ver nas gravações. Mas nessa obra, nessa empresa, eu comecei a trabalhar com o programa de qualidade. E eu me encontrei, porque eu já trabalhava organizada, eu já trabalhava com checklist, eu já trabalhava com alguns conceitos que o programa de qualidade exige. E aliado ao programa de qualidade, eu passei 6 anos nessa empresa, pessoal. Aliado com o programa de qualidade, eu trabalhei também com o Lean. Aprendi o Lean. Foi aí onde eu aprendi tudo que eu ensino no meu curso de gerenciamento, certo? Uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês dessa fase da minha vida, dessa fase que eu passei nessa empresa, eu me formei dentro dessa empresa, tá, pessoal? Eu, quando estava nessa empresa, eu já era técnica de edificações desde 93. Eu entrei nessa empresa em 2001, certo? Então, eu aprendi muito nessa empresa.
Uma coisa que eu tenho para trazer para vocês, lá atrás eu aprendi AutoCAD. Aqui eu aprendi tudo que eu uso até hoje na minha vida. Então a empresa tinha muito treinamento. A empresa tinha treinamentos cansativos. A empresa tinha treinamento dia de final de semana. Então o empresário não quer que você faça um treinamento na semana. Ele quer que você faça treinamento no final de semana, que é para não atrapalhar o seu expediente. E tinha muita gente que achava chato, né? E hoje eu vejo que todos os treinamentos que eu tive, referentes a ISO, né, referente ao programa de qualidade, referente ao Lean, me abriram portas ao longo da minha carreira, até que eu cheguei a ser fiscal da Caixa Econômica, certo? Então, não desperdice esses conhecimentos. Então, foram 6 anos de muito conhecimento. E eu via muitos amigos reclamarem, poxa, a gente vai fazer treinamento dia de sábado, dia de domingo. E eu não via assim. Eu via como uma oportunidade. E veja só, eu era técnica de edificações, fazia faculdade, aí eu já tinha, minha filha já tinha nascido, né? Então, eu tava assim, naquele boom, mas eu conseguia fazer as coisas. Eu ficava grata por aquele conhecimento. Uma coisa interessante também, aqui já nessa empresa, eu comecei a trabalhar mais com AutoCAD, aqui ainda era AutoCAD. Então eu comecei a aprimorar meus conceitos de AutoCAD, meus conceitos Lean, meus conceitos de gestão. E foi aqui quando eu comecei a falar, e não parei mais até hoje, porque eu era responsável pelos treinamentos. Então, hoje eu falo muito para meus estagiários, né? Então, eu falo muito, pessoal, o engenheiro, o arquiteto, ele tem que se comunicar, ele tem que falar. Ah, mas eu coloco o técnico para dar o treinamento, eu coloco fulano, eu coloco cicrano. Existem coisas que o engenheiro tem que fazer. Então, eu dei muito treinamento na época que eu era técnica de edificações. Aqui eu ainda não me formei aqui ainda não, pessoal. Então, eu dei muito treinamento na época de técnica. Mas eu também dei muito treinamento depois que eu me formei. Então, existem coisas, existem demandas que o engenheiro que tem que estar à frente, que o engenheiro que tem que chegar junto. Eu já ouvi, isso ficou para mim para sempre na minha mente, um mestre chegar para mim e dizer, doutora, chama a gente de doutora aqui no Nordeste, acho que em todo canto, né? Doutora, esse treinamento lá da Central de Argamassa era melhor que a senhora desse, pelo menos o primeiro, porque era uma ferramenta que eu estava implantando, uma ferramenta totalmente Lean, né, de controle de argamassa, de betoneira. E ele achou interessante que eu fizesse a primeira. Mas você veja a cabeça desse mestre, né? Então, a cabeça dessa pessoa. Então, pessoal, esses 6 anos que eu passei nessa empresa, essa empresa era uma empresa das maiores empresas aqui de Natal. Eu trabalhei 90% com obra vertical e 10% com obra horizontal. Então, foi aqui que eu aprendi o Lean, foi aqui que eu aprendi o programa de qualidade, foi aqui que eu pude aplicar as coisas que eu já fazia. Nessa época, a primeira obra que eu entrei aí, lógico, não dá para me mostrar todas as obras que eu trabalhei lá. Eu trabalhei em várias obras durante esse período lá. Na época que eu trabalhei lá, eu tinha um diretor técnico, se estiver me escutando agora, ele vai saber quem é, que ele falava assim, eu vou andar na obra, mas chama ali Paloma, porque ela tem aquele caderninho dela, que ela anota tudo. E eu já anotava tudo desde aquela primeira... Eu vou botar de novo. A primeira foto, ó. Eu já anotava tudo desde essa época. Desde a época do meu estágio, né? Que é a história do tal do diário de obra. Então, desde essa época, eu já anotava tudo. Então, eu gostava, né? Então, eu cheguei nessa época... Já, a gente falou ali de 93, 94. Eu tô aqui em 2001. 2006, né? Eu cheguei ali com essa mesma fama que anotava as coisas. Então, eu não senti o impacto, como alguns colegas meus sentiram, do programa de qualidade, que era burocrático, tinha muita coisa para arquivar, tinha muita coisa para escrever. Eu não senti esse impacto, porque eu já vinha lá de trás, inconscientemente, trabalhando
com programa de qualidade, certo, pessoal? Aí daí dessa fase aí, dessa empresa, eu finalmente me formei. Eu me formei nessa empresa. Atenção, galera aí que se formou aí comigo, vão me matar eu colocando essa foto aqui. Então aí eu me formei, certo? Já me formei, entrei na faculdade já com 30 anos. Eu trabalhei muito tempo, trabalhei desde 98, trabalhei como técnico de edificações, foi a primeira vez que assinaram minha carteira em 98, mas eu me formei, eu saí da escola técnica em 94 e eu me formei em 2009, certo? Eu me formei em engenheiro, acho que alguém perguntou aí, me formei em 2009. Então, me formei com essa galera bonita que você tá vendo aí. Essa galera bonita, gente, tiver alguém assistindo, não tem jeito, tive que mostrar a foto da gente. Essa galera bonita, temos um grupo de WhatsApp até hoje, nos falamos todos os dias. Então, cultive isso com os seus amigos também de faculdade. 10 anos aí já de amizade, a gente se conversa, a gente se fala, a gente pergunta quem faz o quê. Então, me formei com essa galera aí em 2009. E eu sou uma pessoa, eu sou um pouco, a gente quando a gente conquista uma etapa dessa na vida da gente, a gente quer sempre dar um salto. Então eu me formei e eu trabalhava numa empresa grande, mas a empresa não pôde me absorver como engenheira. Aí eu fui procurar uma empresa que me absorvesse. Então eu saí de uma empresa grande e fui para uma empresa bem pequenininha. E eu digo a vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque todas essas empresas que eu mostrei para trás eram empresas que tinham muitos departamentos. Então, raramente o engenheiro ia no CREA. Raramente o engenheiro ia na CEMURB. Olha que hoje eu dou aula de licenciamento ambiental, de legalização de obras. Então, raramente o engenheiro ia comprar vale transporte. Então eu saí dessa realidade que o motorista vinha e trazia a RT pra gente assinar, o motorista vinha, trazia, se assinava, o motorista ia lá dar a entrada, né? Naquela época era na mão, né? No CREA, dava a entrada lá e você não saía da sua obra, você ficava só na obra, você era só obra, 24 horas. Então, vocês vejam como a ironia de destino. Eu optei sair dessa empresa tamanho do mundo para ir para uma empresa pequena, porque eu queria que assinasse minha carteira como engenheira. Eu passei 5 anos acordando de 5 horas da manhã para ir para uma obra, trabalhando o dia todinho como técnico de edificações, indo para a faculdade de noite, chegava em casa muitas vezes ainda ia estudar, eu não tinha final de semana, eu não tinha tempo para mim. Eu criei minha filha dos 3 aos 8 anos no tempo que dava, com a ajuda de outras pessoas, não é? Da minha mãe, principalmente. Beijo, mãe. Né? Mas eu não admitia não ser engenheira. Não terminar a faculdade e não ser engenheira. Então eu fui para uma empresa pequena nesse intuito de assinar minha carteira. Mas para mim, gente, foi muito interessante. Primeira missão que me deram, a pessoa lá, Rony, boa noite. Primeira missão que me deram, Vanca. Pessoal, quem estiver entrando aqui na live que não for de Natal, fala o estado para mim saber. Então, primeira missão que me deram foi desse jeito. Você precisa ir na CEMURB. A CEMURB é Secretaria de Obras, né, e Meio Ambiente aqui de Natal. Eu já falei em diversas lives que aqui em Natal a Secretaria faz Meio Ambiente e Urbanismo ao mesmo tempo. Pessoal que tá entrando, fala que estado é, pra saber. Aí, eu não sabia onde era a CEMURB, porque eu trabalhei muito tempo em obra grande. E sai um alerta para vocês. Existem 2 tipos de engenheiro. O engenheiro que trabalha em obra grande, de uma empresa enorme, que ele nunca vai fazer determinados serviços, e o engenheiro de empresa pequena que faz tudo, compra até o vale transporte. Faz um joinha aí pra mim se você é engenheiro. Aí eu fui para essa outra realidade.
depois de passar em muito tempo trabalhando em empresas grandes. Eu trabalhei 6 anos em uma, mais 2 anos em outra, quase 10 anos trabalhando em empresa grande. Aí o dono da empresa disse, fala, CEMUB. Nossa senhora, não sei nem onde é a CEMUB. No jogo do bicho, eu digo, tá bom. Aí fui procurando a CEMUB. Aí eu disse, mas o que foi? Ele disse, não, é porque a gente recebeu uma notificação da CEMUB aqui para essa obra, eu quero que você vá lá resolver. Aí eu peguei a notificação, entrei na CEMUB, eu sempre falei demais, sempre conversei demais, né? Isso me ajuda às vezes sim, às vezes não. Então eu entrei lá na CEMUB e comecei a conversar com as pessoas, a descobrir como as coisas tramitavam, a perguntar quem era fiscal, quem era não sei o quê. Então, outra vez eu tive que ir no Sindicato dos Trabalhadores. E pra mim, hoje, eu falei pra vocês que todas as etapas da minha vida eu tenho um aprendizado. Pra mim, hoje, isso foi um aprendizado enorme. Porque você precisa conhecer os dois lados da moeda. Você precisa saber trabalhar numa obra grande, você precisa saber trabalhar numa obra pequena. Você precisa saber trabalhar numa obra de luxo. Você precisa saber trabalhar em uma obra popular, né? Então, eu cheguei nessa fase aí já aprendendo. Então, todas as fases eu tô aprendendo. Pessoal que tá entrando, boa noite. Dá um joinha, fala de onde você é aí pra mim. Então, essa fase aí, essa primeira obra, me ajudou demais. Então, ela me ajudou a trabalhar aí. Essa empresa é uma empresa pequena, não existe mais aqui em Natal. Mas eu tive a oportunidade de ser uma engenheira completa. Eu tive a oportunidade de ir no sindicato para defender a empresa. Eu tive a oportunidade de ir na CEMUB, no Corpo de Bombeiro. Foi aí onde eu comecei a andar, comecei a me virar, certo? E eu vou dizer um negócio a vocês. Tem uma pessoa da Secretaria daqui de Obras que saiu há pouco tempo da função, mas até um dia desse ela se lembrava desse primeiro momento. Isso foi muito gratificante, porque no primeiro momento que eu pisei na Secretaria de Obras, essa pessoa que me atendeu, e ela se lembrava de mim até hoje, eu achava muito interessante, certo? Então, eu saio da faculdade, vou para uma empresa pequena, certo? Trabalhar aí com todas as funções de uma vez, aquele engenheiro multifuncional. Se você tiver essa oportunidade, agarra que você vai aprender muito. Aí eu saí dessa empresa e tive uma oportunidade de entrar no IDEMA. Essas duas fotos aí são da minha primeira fase IDEMA. Eu tive 2 fases IDEMA, né? Eu tive 2 fases IDEMA. Trabalhei no IDEMA de 2010 para 2011, 2015 até 2019. IDEMA, pessoal, para quem está entrando aí, não me conhece, não conhece aqui no meu estado, IDEMA é o órgão ambiental aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então aí, a pessoa bem, né, tô até bem magrinha, né? Então aí eu entro no meio ambiente. Quando eu entro no meio ambiente, eu entro também em uma pós-graduação, que é a pós-graduação que eu tenho, que é a pós-graduação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, foi uma das primeiras pós, acho que foi a segunda turma dessa pós aqui em Natal. Então, aí, eu entro na pós, eu começo a trabalhar com meio ambiente. Dessa primeira fase, eu passei 1 ano. E sabe o que é interessante? Comecei a trabalhar com meio ambiente e eu comecei a trabalhar com além de ter uma visão melhor da própria engenharia, eu comecei a trabalhar dando aula. Então, comecei a trabalhar. Como foi que eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula assim, pessoal. A gente trabalhava nos órgãos ambientais, geralmente trabalha meio expediente, eu trabalhava meio expediente. E eu entrei no órgão ambiental para ajudar um amigo meu engenheiro, Igor, tá lá na foto, né? E o Igor me deixou lá no canto dele, foi embora, teve uma proposta. E Igor trabalhava, tô sentindo falta de vocês dizerem de onde vocês são. Igor trabalhava no IDEMA e dava uma aula no curso de mestre de obra. E ele só me chama de Palominha. O pessoal da minha faculdade só me chama de Palominha ou Paloma Fantin. É segredo, certo? Então, Palominha. Palominha, tu não trabalha só no meu expediente aqui? Dê aula pra mim que eu vou ter que sair de Natal pra esse emprego que eu arrumei. Aí eu digo, rapaz, eu vou dar aula de quê? Você vai dar aula no curso de mestre de obra. O curso são 8 meses de curso.
Eu já dei 3 meses, você vai só terminar o curso. Eu disse, mas menina, eu nunca dei aula na minha vida. Eu disse, mas você não dava tanto treinamento? Olha aí as oportunidades. Você não dava tanto treinamento se você trabalhava naquela empresa? Você é desenrolada, você consegue. Ele falou até assim, eu lhe dou meu material. Só que no final ele não me deu meu material, tá, gente? Igor, tá aqui a crítica. Não me deu, tive que fazer tudo. Aí eu comecei a dar aula. Eu trabalhava de dia no IDEMA e de noite eu dava aula, certo? De noite eu dava aula num curso de mestre de obra. Foi a minha primeira oportunidade primeiro contato com aluno, né? Se você me perguntar hoje se eu fico nervosa a cada aula, a cada curso do CIEM, seja presencial ou online, ou se eu já tiro de letra, eu vou dizer a você que eu sinto a mesma coisa que eu senti no primeiro dia que eu dei aula. Então a gente trabalha com pessoas, as pessoas são diferentes, então a gente tem aquele frenesi, né? Hoje passa mais rápido, né, pessoal? Antigamente demorava mais, mas eu tenho o mesmo sentimento, né? A mesma empolgação, a mesma excitação, aquela mesma coisa. Então começa aí 2011, né? Por isso que vai fazer 10 anos tudo junto. 2011 começa o meio ambiente e começo a dar aula. Mas aí eu passei pouco tempo, porque, como eu falei para vocês, eu trabalhei numa empresa pequena e eu queria trabalhar numa empresa grande. Eu queria ser engenheira, todo mundo quer. Então, eu recebi um convite para trabalhar na minha primeira obra grande como engenheiro. Como sempre, eu estou em cima do meu rosto. Não sei se vocês estão vendo, mas não tem problema não, que sou eu que estou aqui atrás dessa placa. Eu trabalhei nessa empresa aí, certo, pessoal? Na obra não existe mais. Eu bem empolgada, bem orgulhosa, tirei a foto com minha placa. Minha placa chegou, eu tirei a foto, porque eu fiquei muito emocionada lá e tal, e fui trabalhar nessa obra. Foi a obra que eu realmente tirei do chão. Todo engenheiro quer tirar uma obra do chão, todo engenheiro quer começar uma obra. E quando eu pedi para sair do IDEMA dessa primeira vez, o meu gestor disse, vá atrás do seu sonho. Eu nunca esqueci o que ele falou. Vou dizer o nome dele aqui não, se ele escutar, ele vai saber. Vá, minha filha, vá alcançar outros rumos, vá aprender, vá ser engenheira. Eu fui ser engenheira nessa obra, então eu comecei a trabalhar aí nessa obra, certo? Dessa obra eu fui trabalhar em outras obras, né? Também não vou passar aqui o dia todinho mostrando todas as obras que eu trabalhei, né? Então, gostando, pessoal, da live? Trabalhei aí em outras obras, fui trabalhando, fui me especializando ainda mais em meio ambiente. E depois de um tempo, até que eu cheguei aqui, a última obra que eu trabalhei em obras até 2015, certo? Eu trabalhei até 2015 aqui em Natal. Eu já tinha um pensamento de me afastar de obra, porque eu já estava aí em obra desde os 20 e poucos anos, desde 1998. Aí eu já tinha um pensamento antigo e toda a obra, eu tenho uma amiga, que a foto dela já passou aí, essa amiga, que toda a obra eu falava assim pra ela, essa é minha última obra, eu vou procurar outra coisa fazer, eu vou dar aula, eu vou fazer outras coisas, tá? E nesse tempo que eu tava trabalhando em obra, eu nunca deixei de dar aula, pessoal. Comecei lá no curso de mestre de obra, depois comecei a trabalhar com cursos técnicos, certo? Desculpa, com cursos técnicos. Aí comecei lá a trabalhar com cursos técnicos, e na obra, só que eu tava cansada, né? Chega uma época que você começa a ficar cansada, e essa daí foi minha última obra. Essa obra aí de cima foi logo quando eu me formei, o Porto Alto, que eu ainda era estudante, mas já era auxiliar de engenharia, e o Ecogarden embaixo do Ecocil, em Jabá, aqui para as empresas. Certo, pessoal? Então, em 2015 eu saio dessa última obra aí, e eu já estou aí cadastrada, credenciada para ser engenheira da Caixa Econômica. E eu volto para o IDEMA. Aí eu volto para o IDEMA, volto para o meio ambiente e fico mais 4 anos aqui com o meio ambiente. Quando eu volto para o meio ambiente, sendo analista ambiental, sendo professora de cursos técnicos, professora de pós-graduação, professora convidada de pós-graduação aqui no meu estado, em algumas faculdades particulares, e
engenheira credenciada da Caixa Econômica. Então, andei o Rio Grande do Norte inteiro fazendo vistoria aí da Caixa Econômica. Então, eu peguei toda aquela minha experiência de tudo que eu passei para trás e comecei a trabalhar como fiscal da Caixa, trabalhando, fazendo laudos para a Caixa Econômica, para esses laudos que a gente faz para que a pessoa receba o recurso, né? Então, comecei a trabalhar. Então, eu tinha aí 3 funções. Eu nunca gostei de ter uma função só, tá, pessoal? Nunca gostei de ter só uma função só, não. Então, aí eu já começo a trabalhar com mais de uma função. Então, já estou aí no IDEMA e aí quando eu estou... Eita, botei a foto errada. Quando eu estou já... Colocar aquela foto para me procurar a foto que eu quero colocar. Quando eu já estou com uns 3 anos aí de IDEMA, aí me ocorre de começar a dar aula para mim. Então, eu vi um amigo que estava dando aula de AutoCAD e eu falei, poxa, ele está dando uns cursos sozinho, eu vou arriscar. Então, eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia fazer um treinamento para ver como é que eu me saía. E o primeiro treinamento que eu dei foi de licenciamento ambiental, né? O primeiro treinamento aí que eu dei foi licenciamento ambiental. Nasce aí o CIEM Cursos, né? O CIEM, ele nasceu em 2017, tive uma força muito grande, pessoal da Self Engenharia. Meu primeiro curso, tá até procurando a fotinho aqui, o primeiro curso eu fiz lá na sala deles, né? Então, eu tive todo um patrocínio aí para me lançar. Não tinha o nome CIEM ainda, era só eu dando aula, né, pessoal. E qual eram os meus medos nessa época, né? Eu lancei o curso. Desde que eu lancei o meu primeiro curso, os conselhos me apoiam, são meus parceiros. Então, procurei os conselhos, procurei o CREA e o CAL, né? Procurei o Sinduscom também. Então, o primeiro que me deu apoio, na verdade, foi o Sinduscom. Então, procurei esses parceiros, montei um curso, arrumei o patrocínio lá da sala, do escritório da Self, né, da Self Engenharia, e montei o curso. Aí, o pessoal começou a se inscrever, né? Eu coloquei lá licenciamento ambiental, 2017. 16 de janeiro de 2017. Vamos fazer 4 anos. Certo? E aí o pessoal começou a se inscrever. Eu digo, meu Deus, se inscreveu um engenheiro. Se inscreveu um engenheiro ambiental. Gente, se inscreveu um arquiteto. Meu Deus. Aí comecei a ficar doida. Aí eu comecei a enlouquecer, que eu não ia saber dar aula para esse pessoal, porque eu nunca tinha dado aula para engenheiro. Eu nunca tinha dado aula para uma pessoa do meu nível. Só dava aula para pessoal nível técnico, mestre de obras. E uma pessoa me disse uma coisa, uma prima minha que também é engenheira, eita que hoje eu tô conversadeira, falou assim, Paloma, bota uma coisa na sua cabeça. Você vai dar aula de licenciamento ambiental, que você já trabalha há vários anos, já está na 2ª gestão aí. Então, a pessoa que vai entender mais de licenciamento ambiental na sala dela vai ser você. Porque as pessoas querem saber quais são os trâmites, qual é o passo a passo, como é que faz essa questão do licenciamento. Então, eu relaxei, dei meu primeiro curso lá em 2017, lá no auditóriozinho, lá da Self. E de lá pra cá, a gente vem dando cursos aí de todos os tipos. Então, aí a gente começou... Eu comecei dando curso sozinha, né? Eu ministro algumas pastas aqui do CIEM. Licenciamento, gerenciamento, né? Daquilo tudo que eu aprendi. Mas eu precisei de chamar os amigos, né? Chamar os colegas. Então, a gente começou a dar curso de orçamento, a gente começou a dar curso aí de outras disciplinas. Isso é sempre focado no que as pessoas estavam precisando e sempre trazendo essa experiência que eu tô contando para vocês aqui agora, certo? A gente começou alugando sala, depois a gente fez muito curso no auditório do CREA, né? O CREA, para quem não sabe, ele fornece, né, o espaço por meio de um protocolo lá que existe. Mas há 2 anos atrás a gente
resolveu ter a sede, né? Então a gente tem uma sede. A sede da gente estaria fazendo 2 anos agora, mas com a pandemia a gente resolveu fechar a sede. Então a gente começou a trabalhar com cursos presenciais. Então eu deixei de ser, aí eu saí, pedi para sair lá do IDEMA, não estava mais conseguindo conciliar, porque eu deixei de ser engenheira para ser dona de empresa, para ser empresária. Então vocês vejam quantas coisas na minha vida mudaram. Então, para ser empresária, para ser diretora de um centro de treinamento. Então, eu comecei, a gente adquiriu um espaço, né, um espaço bem legalzinho, a gente começou a trabalhar. E aqui eu já deixo, eu não gosto de falar esse nome superação, mas eu já deixo aqui um recadinho para vocês. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, a gente nós saímos de sair muito bruscamente para isso aqui, certo? Então, ninguém preparou a gente para o que aconteceu. Ninguém preparou a gente hoje para estar aqui passando o slide no Instagram para você. Ninguém nos preparou para dar uma aula pelo Zoom, para gravar um curso pelo OBS, né? Então eu passei daquela menina, né? Daquela menina que vocês viram lá no comecinho, naquele barracão de madeirite vermelho, né? Vou botar a foto aqui de novo, barracão de madeirite vermelho. Eu passei dessa menina aqui, certo? Para essa menina aqui, que está falando com vocês agora. Essa menina aqui que está agora totalmente antenada, que edita vídeo, que dá curso online. Então a gente passou muito bruscamente para essa fase aqui, para essa fase do online, certo? Então assim, é um recado, uma reflexão que eu deixo para vocês. Então sua carreira ela vai estar sempre mudando, certo? Ela vai estar sempre aí em constante mutação. Então hoje nós trabalhamos com online. Então hoje como eu posso me classificar como profissional? Hoje eu sou uma engenheira civil que ainda trabalha como engenheira civil por meio da minha consultoria ambiental e que leva uma empresa de treinamentos. Então eu saí lá de baixo, eu saí da escola técnica, eu saí daquela fase que você não sabe se quer obra ou se quer escritório, e eu tive que aprender tudo. Então, se eu não tivesse aprendido obra, escritório, se eu não tivesse aprendido projeto e obra, se eu não tivesse aprendido um software, logo que saiu, né? Então, se eu não tivesse buscado esse conhecimento, com certeza não estaria aqui falando com vocês. Todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida, eu passo aqui para vocês. Todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa trajetória, eu usei para trabalhar como fiscal aí da Caixa Econômica. Todo esse conhecimento eu jogo hoje numa vistoria de licenciamento. Por que não? Uma vistoria para aquisição do licenciamento ambiental, se você for desorganizado, se você não tiver um método, você vai perder sua vistoria. Essa vistoria que eu fiz aí, pessoal, foi em Mossoró. É no interior. Você já pensou, você ir lá para Mossoró, acordar 4 horas da manhã, chegar aqui, esqueci de tirar a foto de uma torre de água que tinha lá, esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Então, você tem que ter um método. E por eu ser acostumada, desde o programa de qualidade lá atrás, do Lean, dessa questão da padronização, da melhoria contínua, eu hoje me acostumei a fazer os trabalhos com a maior excelência que eu consiga. Lógico, ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, nós temos nossas falhas, não é? Mas eu queria deixar essa reflexão para vocês, que a nossa carreira, ela muda. Eu hoje já estou quase perto dos 50, né? Perto dos 50 anos já, mas minha carreira já passou lá da obra, lá da estagiária da CAERN, que é a concessionária de água, onde eu fazia a parte de fiscalização da obra, até essa fase hoje online. Eu nunca me imaginei aqui com vocês, né?
Essa semana eu estava me debatendo por que será que eu falo tanto. Por que será que eu falo tanto, né? Eu não sinto timidez para falar, eu consigo desenrolar, tô me dando bem. O povo diz, você tá se dando bem. Aí teve uma pessoa que falou, menina, você não é filha de jornalista e radialista? Eu digo, eu sou filha de jornalista e radialista. Tá explicado, certo? Tá explicado. Então, mas você acaba se perdendo. Eu quis fazer essa apresentação hoje para que vocês me conheçam melhor, para que vocês conheçam a empresa. O CIEM, o Centro de Inteligência eita, errando o nome da minha própria empresa. O Centro de Inteligência em Edificações e Meio Ambiente tem duas vertentes, o CIEM Cursos e o CIEM Ambiental. Então, nós somos uma empresa de engenharia e de meio ambiente. Eu queria que vocês me conhecessem. Eu queria que a galera que está chegando aí nova no Instagram me conhecesse e conhecesse a empresa. Esse mês de dezembro eu vou dedicar todinho a vocês. Então, a partir de hoje, eu vou trazer toda quarta-feira. Hoje foi a apresentação, me apresentei aqui para vocês, falei um pouquinho da minha história. Faz joinha se você gostou da minha história, né? Minha história aí, minha carreira. Então, eu resolvi também abrir esse espaço para falar um pouco de mim, porque quando eu sou engenheira, mas às vezes a gente esquece dos números. Quando eu comecei a botar na ponta do lápis, né, 25 anos de obra, 10 anos, vou fazer 10 anos de licenciamento ambiental, 10 anos dando aula aqui para vocês, aí você começa a fazer a pensar, né, na sua carreira, no que você já passou, né, e trazendo sempre aquela máxima que eu estou aqui trazendo conteúdos para vocês que eu aprendi durante toda a minha vida. E eu vivo aprendendo. Então, se eu aprendi antes a fazer uma linha de balanço, se eu aprendi antes a fazer a inspeção de um serviço, de alvenaria, de concretagem, de fachada, hoje eu tive que aprender a trabalhar com edição de vídeo. Hoje eu tive que aprender a manejar um OBS para poder gravar os cursos que a gente vende gravado aí para vocês. Então a vida é um aprendizado. Eu queria deixar a live com essa mensagem e eu quero que vocês me acompanhem a partir da próxima quarta-feira com temas aí relacionados à construção civil. Quarta-feira que vem eu vou falar como foi a minha introdução aí ao programa de qualidade, como é que eu conheci o programa de qualidade e a importância que o programa de qualidade tinha nos anos 80 e tem até hoje. Quando eu dou meu curso de gerenciamento, eu friso muito isso com o aluno. Se você está trabalhando numa obra que não tem programa de qualidade, mas você é arquiteto, você é engenheiro, você é biólogo, você é ecólogo. Então, você foi contratado para trabalhar com uma empresa que você é biólogo, ou é ecólogo, ou é geólogo, não tem nada a ver com sua função, mas você foi contratado para fazer lá a gestão ambiental. Então, a gestão ambiental ela é um braço, né, através da ISO 14000 do programa de qualidade. Certo, pessoal? Então, estudem, acompanhem a gente aqui. Eu vou trazer muita coisa bacana para vocês aqui em dezembro. Teremos outras novidades aí pelo meio do caminho. E eu vou deixar aqui essa imagem para vocês, porque eu adoro essa foto. Essas fotos aí são em dois extremos aqui do Rio Grande do Norte. Numa passagem que nós fizemos aí trabalhando com o meio ambiente. E lembrar vocês que nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso. Então, toda quarta-feira eu vou estar falando aqui com vocês. Na segunda-feira eu entro rapidinho, só para dar o recadinho da Paloma, que é para falar aí das novidades, da programação. Hoje eu não quero falar em programação, mas todo mundo já está sabendo que o prazo acaba até meia-noite para se inscrever no curso aí da Priscila. E semana que vem a gente vai estar falando de programa de qualidade, tá? Não é uma aula de programa de qualidade. Eu vou falar das minhas impressões, do que eu tive, o que eu vivi, o que eu vivo até hoje do programa de qualidade. Aí, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho do Lean e eu vou estar falando aqui pra vocês. Tá ok, pessoal? Um grande cheiro aí pra todo mundo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.